Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e vamos para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai se ambientar e vai ficar atualizado com todas as últimas novidades do mundo da WWE. Inclusive tem muita notícia do Royal Rumble, tem muita notícia importante, então fica ligado e assista esse vídeo do começo ao fim, porque inclusive eu vou atualizar informações sobre as últimas odds das casas de apostas que dão dicas sobre quem serão os possíveis vencedores, beleza? Então vem com a gente, não deixa de sentar o dedo no like e se inscrever no canal e vamos embora para mais um Notícias da Luta Livre. Nós vamos começar com uma notícia um pouco desagradável que no último Monday Night Raw nós acabamos tendo uma situação que a gente nunca gosta de ver, né? O juiz levantou o xizão aí durante uma luta, indicando que um lutador se lesionou no Monday Night Raw. Esse lutador é ninguém mais, ninguém nem menos do que o Hall da Fama Rey Mysterio. Rey Mysterio, sim, senhoras e senhores, se lesionou na luta contra o Austin Theory. Ainda não sabemos exatamente em que momento que aconteceu. A gente estava acompanhando a live, mas o fato é que o Rey aparece nessa foto segurando ali o ombro, ou então ali o manguito rotator, né? O mesmo local onde o Seth Rollins se lesionou. O Rey que voltou recentemente de uma lesão na perna, né? Que ele sofreu no SmackDown antes da WrestleMania, agora pode ter sofrido uma lesão no show anterior ao Royal Rumble. Cara, é muito azar do Rey, cara. Ficou fora da WrestleMania e agora pode ficar fora do Royal Rumble. Se isso acontecer e realmente ele tiver lesionado seriamente, ele não deve viajar para a Arábia Saudita, vai abrir uma vaga no show. E aí a gente vai ter que ver se de repente o Finn Balor caça essa vaga, né? Lembrando que o Finn Balor tentou se inscrever, se declarar para o Royal Rumble, mas o nosso queridíssimo Adam Pearce disse que o Royal Rumble estava lotado e não teria uma vaga para o Finn Balor, beleza? Bom, a gente vai ter que ficar ligado para ver mais notícias do Ray. Até agora ainda não saíram novas notícias, né, da gravidade da lesão e se ele realmente vai ficar fora do Royal Rumble. Vamos aguardar. Se tiver mais notícias, a gente atualiza vocês. Um outro lutador lesionado que teve uma informação recente é o Elton Prince, né? Onde a data de possível retorno dele foi mencionada. Em uma entrevista essa semana para o Chris Von Vliet, o Kit Wilson, que está aí viralizando pelo mundo inteiro com a música dele, informou que o Elton Prince realizou com sucesso uma cirurgia no seu pescoço há 2 semanas e que seu prognóstico de retorno é daqui a 12 a 18 meses. Sinceramente, eu fico com muita pena do Elton Prince, porque considerando o fato de que o Kit Wilson está viralizando bastante, se ele começar a fazer sucesso, o Elton Prince, se voltar para a WWE, vai voltar como um jobber, né? Vai voltar como um jobber. A WWE teria que dar um jeito de casar ele, fazer uma dupla com alguém. Ele estava com uma persona muito ligada ao Pretty Deadly. Eles teriam que reinventar o Elton Prince completamente, né? Com o Kit Wilson eles conseguiram fazer isso, com essa história de masculinidade tóxica. Vamos ver se eles, de repente, se o Kit Wilson não fizer sucesso até lá, de repente eles trazem o Elton Prince e fazem ele nessa mesma pegada aí. Uma outra notícia que saiu durante essa semana, aliás, essa semana saíram várias notícias sobre estreias e retornos no Royal Rumble, né? A gente tá passando só o que está certo ou quase certo, tá? Que tem alguma informação muito séria a respeito, tá? A primeira é a confirmação, e isso, cara, todo mundo e a mãe já sabia que isso ia acontecer. A estreia de Obafemi no roster principal vai acontecer no Royal Rumble. A WWE, no seu perfil no Instagram, divulgou este cartaz, confirmando que ele estará no Royal Rumble. Lembrando que lá em Riyadh, quem viu os cartazes, os banners de propaganda do Royal Rumble, viu o Obafemi na divulgação. E lembrando também que alguns outros lutadores apareceram lá, que normalmente não têm aparecido. Um deles foi a Tatum Paxley, da NXT. Pode ser que ela esteja também estreando no main roster, fazendo a sua primeira aparição no Royal Rumble. Outros dois lutadores tiveram seus nomes muito especulados para estarem retornando ao Royal Rumble, que são o LA Knight e a Tiffany Stratton. Né? Isso aí saiu em diversos portais, né? Saiu na Wrestling Observer, saiu na PW Insider. Então, assim, vários locais especulando muito sobre o retorno desses dois, Fightful Select também. LA Knight
que foi atacado pela Division no início de dezembro. Teve aquele tsunami que o Bronson Reed deu no LA Knight em cima do carro, não sei se vocês se lembram disso. E a Tiffany Stratton, que tá fora da WWE desde que ela perdeu o título para Jade Cargill no dia 1º de novembro, no Saturday Night Main Event, naquela luta de 5 minutos que ela supostamente lutou lesionada do joelho, né? Então, a gente tem essa situação. Os dois nomes são muito especulados para estarem retornando no Royal Rumble. Existem muitos outros nomes que estão sendo especulados, alguns factíveis, como o do Chad Gable e da AJ Lee, e outros mais improváveis, como a Paige. Então, vamos ter que aguardar. Eu acredito que esse deve ser o Royal Rumble com o maior número de surpresas em algum tempo, porque também se tem falado muito sobre vários lutadores da NXT aparecerem e algumas estreias, alguns retornos aí. Podemos ter o retorno da Paige, o pessoal estava falando do retorno do Chris Jericho. Então, assim, é um Royal Rumble que pode ou ser muito legal ou ser muito decepcionante, então a gente vai ter que aguardar. Com relação à realização do Royal Rumble, as informações que estão surgindo dos Estados Unidos é que, o estádio lá em Riyadh está quase pronto, é uma estrutura provisória que eles montaram, tá? A razão pela qual eles montaram essa estrutura provisória é porque a Kingdom Arena, que é onde a WWE costuma mandar os seus shows lá em Riyadh, estava ocupada por um jogo do Al Hilal, né? Então, por conta disso, eles não poderiam utilizar o estádio para fazer o Royal Rumble. Daí surgiu a ideia de fazer essa estrutura provisória. E essa estrutura, assim, olhando as imagens, eu diria que é uma estrutura para umas 15 a 20 mil pessoas, talvez. Tá? Vocês conseguem ver que a distância do ringue para as laterais não é muito grande, né? Então, assim, não tem muitos lugares aqui. E isso indica que a arena ela é meio fechada, mas dá para ver que as arquibancadas elas sobem um pouco, tá? Então eu especularia que de 15 a 20 mil pessoas podem estar aí nessa arena, talvez até um pouquinho mais, dependendo da altura que essa arquibancada chegue, tá? Agora, também já temos informações de que alguns talentos, lutadores e pessoal de backstage conseguiram viajar para Riyadh, né? Lembrando que várias pessoas estão em Toronto. Em Toronto ainda não foi atingido por essa nevasca que está atingindo os Estados Unidos. Então, só está muito frio, está absurdamente frio lá no Canadá. Inclusive, acho que foi no Saturday Night Main Event, lá em Montreal, estavam falando que a temperatura estava de 22 abaixo de zero. Então, assim, muito frio, mas não estava nevando. Então, eles conseguiram ir de Montreal para Toronto e algumas pessoas estão conseguindo ir de Toronto para Riyadh. Outros lutadores vão direto da Flórida, imagino eu, né? Muita gente da WWE, muitos talentos da WWE moram na região da Flórida, tanto em Tampa quanto em Orlando. Então, essa galera também talvez vá direto, vá para Londres e depois vá para Riyadh. Outros lutadores, outros talentos iriam para Toronto para poder seguir para Riyadh. Então vamos aguardar. Mas parece que a WWE vai conseguir fazer o Royal Rumble. A pergunta é se eles vão conseguir voltar para fazer o Monday Night Raw na Filadélfia, né? Porque a Filadélfia está previsto que vai cair a nevasca, tá? Mas por enquanto, realmente parece que o Royal Rumble está muito bem confirmado. Agora vamos falar um pouquinho sobre as últimas odds que estão saindo aí nas casas de apostas, tá? Eu não vou citar números porque existem algumas divergências entre uma casa e outra e a gente não apoia a casa de apostas. A gente usa os números das casas de apostas só para indicar alguns favoritos possíveis para vencer, tá? E entre as mulheres, na Royal Rumble feminina, até umas 2 semanas atrás, a favorita assim disparada era a Liv Morgan. Liv Morgan, que muita gente nota que sempre esteve ali perto de vencer, mas nunca venceu. Tem uma storyline engatilhada com a Judgment Day, né? Tem uma situação em que a Raquel Rodrigues pode tirar o título da Stephanie Vaquer, o que poderia levar a uma guerra civil dentro da Judgment Day, né? Então, algumas casas de apostas, várias casas de apostas davam a Liv Morgan como favorita, e o seu favoritismo atualmente está dividido, tá? Algumas casas ainda mantêm ela como favorita, mas as odds dela alongaram, ou seja, ela está começando a perder apostas e está começando a entrar muitas apostas
e em algumas casas, uma outra lutadora já está sendo colocada como favorita. E seria um outro retorno para a WWE. E essa lutadora é a Bianca Belair. Tá? A Bianca Belair. Se você assistiu o meu vídeo hoje da tier list das lutadoras favoritas a vencer o Royal Rumble, vocês vão lembrar que eu disse no vídeo que se a Bianca Belair não retornar no Royal Rumble, a favorita disparada é a Liv Morgan. Mas se a Bianca Belair voltar no Royal Rumble, ela se torna a favorita a ganhar o Royal Rumble, na minha opinião. Tá? Então está dependendo do retorno dela. Se ela voltar, ela é a favorita. E aí, nesse caso, a Bianca Belair iria enfrentar a Jade Cargill, muito provavelmente, já tem uma história ali construída. E aí, nesse caso, a decisão do Monday Night Raw, do título do Campeonato Mundial Feminino, partiria para a Elimination Chamber, né? No caso, se a Liv Morgan ganhar ainda assim o Royal Rumble, aí o título do SmackDown seria a escolha de quem desafiaria a Jade Cargill sairia da Elimination Chamber. E aí poderia ter uma situação da Bianca Belair vencer 2 vezes seguidas, já que a Bianca venceu a Elimination Chamber no ano passado. Entre os homens, nós temos uma situação interessante e importante falar sobre isso. O Roman Reigns, ele ainda é favorito, tá? Ele começou a encurtar e passou o Bron Breakker. O Bron Breakker era favorito até uns 2 meses atrás, 1 mês atrás. Depois, o Roman Reigns passou ele aproximadamente na virada do ano, justo quando o Bron Breakker teve aquela luta com o CM Punk. E aí o Roman Reigns, ele tava como favorito. Só que a distância entre os dois começou a diminuir severamente. E os dois hoje, nesse momento, a gente tá gravando esse vídeo na terça-feira, antes do Royal Rumble, o Bron Breakker, ele já está quase empatado ao Roman Reigns para vencer o Royal Rumble de novo, tá? Isso indica que tá começando a entrar bastante dinheiro no Bron Breakker. Mas tem um outro nome de um lutador que também começou a encurtar muito o odd, tá? E esse nome é um pouco mais surpreendente. E é o nome do Sami Zayn. Lembrando, lá no... esse vídeo vocês ainda não viram, tá? Mas no meu vídeo que eu falo dos favoritos a ganhar o Royal Rumble masculino, eu aponto de que, assim, seria muito improvável a WWE fazer o Sami perder para o Drew e na mesma noite ganhar o Royal Rumble. É claro que isso seria algo sensacional para o público da Arábia Saudita. Mas eu disse, pô, acho meio difícil o Sami Zayn perder para o Drew, sair estraçalhado e depois encarar o Royal Rumble e vencer o Royal Rumble. Mas a WWE gosta de surpreender, fazer coisas inovadoras. Não seria a primeira vez. O Bret, ele teve uma situação em que em 1994 ele fez uma luta pelo título de duplas. Ele perdeu o título de duplas, perdeu a luta. O Owen Hart, irmão dele, se voltou contra ele, espancou ele no ringue. Depois, no Royal Rumble, ele entra na luta todo estraçalhado e ele acaba empatando, né? Teve aquele lance que ele empatou com o Lex Luger, tá? Então, não é novidade a WWE fazer uma coisa dessa, fazer um lutador fazer 2 lutas no Royal Rumble. Então, vamos ficar ligado nos próximos dias nessas odds do Sami Zayn que começaram a encurtar, tá? Lembrando, né, sempre que esses movimentos de odds na WWE não necessariamente significa gente de dentro que conhece informações sobre o que vai acontecer na luta. Tá? No passado, houve muita especulação sobre isso porque tiveram shows, tiveram situações em que algumas odds, antes de grandes pay-per-views, tiveram mudanças assim bruscas nas odds em questão de minutos antes do show ir ao ar, o que indicava informação privilegiada, pessoas de dentro da WWE que apostaram. Ultimamente, a gente não tem mais visto isso, o que indica que a questão dos resultados dos shows começaram a ser vistos de uma forma um pouco mais secreta. Mas a gente sempre fala para não apostar em WWE, porque é muito perigoso. A WWE, ela no passado já fez situações em que pegaram um lutador que era favorito e fizeram o outro ganhar. De propósito, assim, totalmente ilógico, só para quebrar com a galera que apostava, tá? Então, tomem cuidado com isso. A gente só usa as casas de apostas para poder indicar tendências de quem que as pessoas acham que irá vencer o Royal Rumble, beleza?
Então fique ligado no nosso canal, nos próximos dias a gente vai trazer mais atualizações sobre o Royal Rumble, sobre caso de apostas. Vamos trazer mais notícias para que vocês fiquem antenados e atualizados com a WWE, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e acima de tudo assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês, desde já eu agradeço a sua audiência. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.